Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meu consultório e eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre emagrecimento, né? Eu trabalho muito com emagrecimento na clínica e eu vejo muitos pacientes chegarem aqui com alguns mitos da alimentação, né? Alguns pacientes já chegam aqui me falando assim, eu cortei o arroz, eu cortei o pão, ou cortei o feijão, só como legumes com uma carne, uma proteína. Então, assim, gente, o que eu oriento na minha consulta é que, assim, nenhum alimento é proibido, né? E de fato ele não é, porque todo alimento que existe na natureza é para o nosso consumo, né? E não que seja algo ruim, entende? Mas assim, o que a gente precisa ter em mente é o que? A quantidade, né, que a gente come e ter um equilíbrio na alimentação, né? Então assim, pode comer o arroz, pode comer o feijão, pode comer os legumes à vontade, entende? Mas não que precise, assim, excluir, né, um determinado alimento. É óbvio que sim, se a pessoa tem alguma doença, tipo um diabetes, uma pressão alta, aí sim, realmente tem que fazer uma restrição mais severa. Mas no emagrecimento, o que deve ser prioridade é o equilíbrio, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês um prato modelo que eu tenho aqui na clínica, que eu uso bastante para mostrar para os pacientes que tudo é permitido, mas o que precisa realmente ter é o equilíbrio. Vai sair para vocês aí um pouco ao contrário, mas acredito que dê para ver. Então, como que deve ser o nosso prato para o almoço e para o jantar, né? Então, 50% do nosso prato é dos vegetais. Então, as folhas, salada, legumes, né? Cozidos ou refogados. Então, metade do prato, pelo menos, né? Ou à vontade, pode consumir à vontade, que não tem nenhum problema. Só lembrando que aqui, nessa parte dos legumes, não está incluso batata, mandioca, inhame, porque aí está mais voltado para o carboidrato, que é onde tem o arroz, macarrão, né, purê, batata, né? Então, o nosso prato desses alimentos deve ser 25%, né? E de preferência integral, né? Arroz integral, macarrão integral ou alguma massa integral, né? Por que o integral? Porque ele dá mais saciedade, certo? E 25% do nosso prato de proteínas. Aqui o feijão, os feijões no geral, que são a proteína vegetal, e as carnes, seja frango, seja carne vermelha, carne bovina, suína, né? Peixe. Então, aqui vocês conseguem perceber que tudo é permitido, mas tudo com um equilíbrio, né? Não tem nada em exagero aqui. A salada e os legumes pode ser à vontade, por quê? Porque eles quase não têm calorias, né? Mas por isso, né? Mas o restante dá para perceber que são pequenas porções, né? Que tem, né? Então assim, gente, não é necessário assim fazer retirar, por exemplo, arroz, feijão, isso não tem necessidade, né? Até porque o arroz, ele é uma fonte de energia para o nosso corpo, né? E o feijão, ele tem muitas fibras, então ele dá a saciedade, né? Que a gente precisa ao longo do dia. Então, gente, o que eu oriento? Seguir esse prato modelo, né? Seja para o almoço e para o jantar, né? E também tem muitas pessoas que chegam no consultório falando assim, eu tirei o pão. É assim, gente, o pão não é o vilão. O que prejudica é a quantidade de pães que a pessoa vai comer, o que ela coloca no pão. Então, por exemplo, ela pode comer um pão, mas assim, o que seria mais interessante também? Ela colocar ali uma proteína para dar saciedade. Então, por exemplo, um ovo mexido, um queijo branco, se gostar, né? Pode ser também um patê de frango, um patê de atum, mas aí ao invés de fazer com maionese, faz com requeijão light, né? Ou maionese light, né? E assim, é tudo uma questão de equilíbrio, não que precise realmente retirar os alimentos, né? Porque todos são muito importantes, tá?
Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo e eu espero poder ajudar, né, quem passa por essas dúvidas, né, tem essas dúvidas e acha que é de um jeito, mas na verdade não precisa ser assim, tão restrito. Tá bom, gente? Eu agradeço a atenção. Muito obrigada.